Seja muito bem-vinda a mais um Fala Beth. Elizabeth Ferreira, sua responsável por esse canal, que você já sabe, né? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um compromisso marcado aqui com seu conhecimento, informação, e eu sou responsável por te acompanhar aí nessa jornada, combinado? Antes da gente finalizar mais um mês, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Fazendo isso, você fortalece ainda mais a comunidade Fala Beth aqui no YouTube, beleza? Fez tudo isso? Maravilha! Vamos embora fechar mais um mês? E aí? O que você aprendeu sobre foco e direcionamento nesse mês? Pra gente fechar, né, essa caixinha desse mês, eu vou falar aqui de um assunto que é, né, comprovado que a maioria das pessoas, elas desistem. Não é por falta de capacidade, mas sim pelo emocional. Será que você, né, a gente às vezes cansa no meio do percurso, no meio da caminhada, e o nosso emocional, minha gente, ele tanto nos impulsiona como nos, né, puxa para trás. E não é assim, novidade, que a gente sabe que o nosso maior inimigo tá aqui, é a gente. E nosso melhor amigo também é a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Como combater ele, como proteger o emocional durante a caminhada, para não perder o foco e para não perder, consequentemente, o direcionamento. Então, hoje, minha gente, a gente vai trabalhar esse emocional, tá? Porque ele, ó, até coloquei aqui, ó, a maioria não desiste por falta de capacidade, mas sim pelo desgaste emocional, né? Nessa jornada, minha gente, porque eu tô falando, né? Jornada, é uma jornada. Não é algo que você vai começar hoje, já amanhã e já concluir e pronto. Não é isso. Quem tem sonho tem sempre que estar assim, ó, oxigenando a mente. Para quê? Para estar desempenhando aquilo que precisa ser feito. Mas, paralelo a isso, o nosso emocional fica o tempo todo assim, ó, brigando com a gente, às vezes, muitas vezes, nos sabotando. E eu estava até escutando algo sobre a dopamina, que é algo que a gente precisa produzir, né, no nosso corpo. Só que, às vezes, a gente se perde pela dopamina errada. Então, será que você aí tá dando estímulos para o seu corpo continuar, ou ele só viver daquela dopamina instantânea? Sabe, minha gente, quando a gente tá no celular, que a gente fica o tempo todo lá no celular, e quando a gente finaliza o dia, a gente, caramba, aquela sensação de culpa, né? Aquela sensação de você ter feito o que precisava ser feito. Mas aquela sensação de tipo assim, caramba. Sabe por quê? Porque a gente teve um estímulo, né? No caso, a dopamina, que despertou na gente aquela vontade, aquele desejo, né? Aquela satisfação. Só que ficar ali não te gerou nenhum resultado. Ao contrário, né? Ele te afastou da realização dos teus sonhos. E, consequentemente, o que vem atrelado a isso? A culpa. Então, como ele fortalecer o nosso emocional durante a nossa caminhada, tá? E, Eli, como é que eu faço? E como é que eu estimulo a dopamina através de hábitos bons? Gente, ó, forrar a cama pela manhã já libera a dopamina, porque dopamina tem que ter um esforço atrelado a ela, sabe? Então, assim, você foi lá, forrou a sua cama. Isso é uma besteira, mas é a besteira que você vai ali, ó, alimentando a sua mente, dizendo assim, opa, isso eu consegui. Então, eu consigo ir mais além. Então, é sobre isso, minha gente. É sobre o montante no final, sabe? Não é só uma única ação, tá? E você vai dando mais confiança para sua mente, dizer assim, caramba, ele conseguiu fazer isso? Então, ele vai conseguir fazer essa outra coisa, tá bom? É sobre isso. E aí, eu quero te falar o porquê que a gente perde esse foco, o porquê, como é que o emocional faz a gente perder. Então, eu vou colocar aqui, né, algumas coisas que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Como é que a gente perde esse foco? Através da comparação, através da ansiedade, da falta de resultado, tá? E
do imediatismo. Aquela coisa tipo assim, ah, eu tô fazendo agora e eu já quero ver o resultado. Minha gente, às vezes, e eu vou dizer um negócio pra você, não é assim, né? Então, no decorrer da tua jornada, a gente vai falar isso no final, você tem que ter muita clareza porque você faz o que você faz, porque nesses momentos é crucial ter isso muito claro na sua mente. Porque a mente, de fato, a intenção dela é nos proteger. E nos proteger, ela libera algo que nos cause prazer, né? Tipo assim, é como a gente lutando com a gente mesmo. Que ela diz assim, ah, Elizabeth, eu quero te deixar tranquila, né? Mas a gente sabe que nem todo momento a gente precisa disso. Né? Ah, descansar é necessário? É necessário. A gente já falou aqui da produtividade, né? Do descanso produtivo, é necessário, mas não toda vez. Então é sobre isso que a gente precisa trabalhar, né? E a partir do momento que você já estiver observando esses comportamentos, você já ajustar, voltar para o eixo, conversar com você mesmo e saber de fato, não, eu comecei por isso. Fulano tem a jornada dele, aí eu falei aqui da comparação, né? Mas tipo, fulano tem a jornada dele, né? Você pode olhar assim, ah, Eli, pra tu é tranquilo, não sei o quê. Não, eu tive meu esforço e ainda tenho um esforço, né? Para determinadas coisas, minha gente. Porque a vida a gente vai destravando áreas, né? Pra gente alcançar. E quando a gente fala alcançar, minha gente, eu já falei aqui, né? Mas sucesso é muito subjetivo. Que é sucesso para mim, você pode olhar assim, ah, não, já tem sucesso. Mas sucesso para mim, hoje eu entendo que é atingir um máximo de pessoas com a habilidade que Deus me concedeu. Então, assim, porque eu sei o poder dela, né? Colocado em prática, colocado em ação, eu sei o resultado. Então, para mim, sucesso é isso. Sucesso é eu ter tempo com as pessoas que eu amo, é cuidar delas. Então, assim, o que é sucesso para você? Porque você só não pode ter uma ideia de sucesso, porque às vezes a gente é muito superficial, sabe, no sucesso. Porque geralmente a gente entende que sucesso é ter um carro, é ter uma casa. E quando chega nessas realizações, o porquê continuar? Né? Porque a gente, de fato, a gente é condicionado ao crescimento. A natureza está aí mostrando pra gente, né? Então, assim, o ser humano não é diferente. A diferença da gente é porque a gente consegue pensar, raciocinar. E aí, Eli, o que fazer para nos proteger quando esses comportamentos vêm nos aflorar, né? Tipo assim, ah, olha, tem aquele dia que eu tô arrasado, não quero nada, né? A minha ansiedade bate, enfim. Como proteger disso? Então, aqui, ó, separei três ações que você pode fazer. Primeiro, busque ambientes que te impulsiona aonde você quer chegar. Ah, Eli, eu quero estar perto, eu admiro uma pessoa, né? E eu quero caminhar com ela, só que ela mora longe. Começa a olhar o Instagram dela, a rotina dela, né, para ver, acompanha ela ali para você realmente estar realmente na mesma frequência, tá? Então o ambiente também influencia muito, né? Eu digo a todo mundo que assim, eu sempre tenho algumas pessoas que eu me modelo, né, mas eu sempre estou escutando pessoas que realmente eu assim, caramba, isso aqui faz sentido para mim. Também tá junto, né, do propósito que eu quero, então deixa eu escutar essa pessoa para ver, né? Começar a espelhar. Isso aí também é outra forma de proteger o seu foco mediante a essas situações que acontece. Autoconversa. E atrelada a isso, minha gente, eu falo para o autoconhecimento. Você se conhecer, você entender o que vai te paralisar e o que vai te impulsionar é muito importante. E a maioria das pessoas, elas se perdem nisso, de não saber como o corpo dela reage em determinadas ações. Né? Uma vez eu escutei um treinamento de uma pessoa que ela falava assim, que ela treinava a mente dela para determinadas situações. Por quê? Porque quando acontecesse, né, ela já ter algo tipo previsível. Então, assim, beleza, você hoje pode estar aí desfrutando um dia incrível, mas nos dias ruins que vai ter, como é que você vai se comportar?
Então, é bom ter essa conversa, tá? A gente não pode fugir de algo que é inevitável. Né? Na Bíblia, eu sou cristã, então na Bíblia fala assim, né? Na vida tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Mas nesses dias de aflições, eu sou cristã, minha fé com a minha fé. Né? Também, fora isso, outras ferramentas e outras coisas que eu já consigo ter como aliada. Mas, se você não se preparar para esses dias, como é que você vai continuar? Porque tem dias ruins, minha gente, que às vezes é uma estação. É um inverno que a gente está passando. E assim, o inverno não é começa hoje e acaba amanhã. Tem alguns dias por aí. Então, como lidar com isso? Então, ter essa conversa, essa autoconversa é muito importante para você que quer continuar com foco e principalmente com direcionamento. O último é o quê? Propósito. E eu estava até conversando hoje com meu esposo e a gente falando sobre isso, né? Às vezes a gente pensa que vencer na vida é ter dinheiro, né? Mas talvez aí na sua jornada você acredite em algo, mas não está vendo, né, os dinheiros fluir com esse algo. E por que continuar? E por que, tipo, mediante a tudo isso, não paralisar? Aí que vem o propósito, né? Porque ele vai te dar o alicerce para dizer assim, ó, isso aqui é uma fase, isso aqui faz parte da sua jornada. Você não pode pular uma fase, tem que passar por essa. Então, ter o propósito muito claro. Eu sei que tem muita gente assim, esse negócio de propósito, né? Mas assim, deve ter algo aí no seu coração que Deus colocou, ou que você assim ama fazer, sabe? Que faria de forma gratuita, né? Vai por esse caminho, se você ainda não sabe qual é o seu propósito. Tá certo? Gostaram do tema de hoje? Foi rapidinho. Eu gosto do Fala aqui, porque a gente é essas cápsulas, sabe? De consciência que a gente, tipo, poxa, ali, eu não tinha pensado sobre isso. Mas que a longo prazo, minha gente, a gente nunca perde, tá? Então não pensa que, Eli, eu tô aqui, tô vindo aqui aprender com você, mas ainda não consegui dar o passo. Não se afasta de algo que tá te alimentando aí, tá te impulsionando a crescer, tá? Essa é a minha dica que eu dou para você. E aí o exercício para esse alinhamento são perguntas. Perguntas que você tem que se fazer. Então aqui eu coloquei aqui, ó. Por que eu comecei? É uma pergunta, tá? Se você aí tá precisando dessa parte do ajuste, por que eu comecei e por que eu preciso continuar? Para hoje. Coloca essas duas perguntas no papel. E seja muito sincero com você, para você entender de fato o porquê que você começou e porque você precisa continuar, tá? Eli, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Se permita. Se permita ter essa conversa sincera com você, porque eu tenho certeza que as coisas vão começar a clarear, né? De fato, o propósito vai ficar cada vez mais claro e isso é que vai te impulsionar para continuar mesmo naqueles dias que não tá sendo fácil. Tá bom? E é isso, gente. Gostaram do Fala de hoje? Eu amei. A gente tá fechando o mês da melhor maneira, né? E deixa eu falar um negócio para vocês. Foco não é rigidez, né? É compromisso com o que você decidiu construir. Guarda isso para você. Foco não é rigidez, é compromisso com o que você decidiu construir, tá bom? Finalizamos agora sim mais um mês e mais o Fala de hoje. Próxima quinta-feira a gente volta e já volta em outro mês, já é março, minha gente. O tempo tá voando, tá? Antes de sair desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? A gente tá muito feliz quando você faz isso e você fazendo isso, você fortalece muito a comunidade Fala Bem, tá bom? Cheiro, fiquem com Deus. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais um Fala Bete. Tchau, gente!